Salve, salve, galera! Pra quem conhece ou não conhece, eu sou vulgarmente conhecido como Lara Rocha, professora de Filosofia e Sociologia aqui da Descomplica. E hoje vim trazer aquele clássico momento que todo mundo espera, todo mundo gosta, que é um tema que cai com razoável frequência na prova do Enem, que são os principais teóricos medievais. É claro que a gente precisa entender que são dois teóricos porque são dois momentos históricos, tá? Cai com frequência? Cai. E fica atento porque um deles, vou falar pra você ao longo desse momento, ele cai e costuma ter ali uma questão que pode ser de nível mais médio, então você precisa ficar atento. Porém, tem um outro autor também medieval, óbvio, que ele já cai, mas assim, um pouquinho menos, mas ele já costuma ter ali um nível de dificuldade mais fácil. Então você precisa ficar atento, porque se cai um ou outro, é aquele momento que você vai falar assim, caraca, sei tudo e preciso matar essa questão. Então bora comigo? Vamos entender o que eles falaram? Então vamos lá. Falando do período medieval, mas pra gente da filosofia, é diferente da história, beleza? Na história eles dividem em Alta e Baixa Idade Média. Aqui na filosofia a gente vai dividir em patrística, porque vamos falar dos pais da sabedoria, dos primeiros padres filósofos, beleza? E depois da escolástica. Lara, tem alguma coisa a ver com escola? Tem sim. Muito bem pensado, muito bem lembrado. Agora vamos lá. Principal teórico do período da patrística é o Santo Agostinho de Hipona. Eu costumo falar porque pode aparecer na prova Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. É a mesma pessoa, tá, gente? Ele vai ser aqui bonitinho da patrística. É ele que cai com muita frequência. E como ele tem ali uma razoável quantidade específica de conteúdos, ele fez muitas teorias, ele pode cair ali nesse nível médio. Principalmente, coloca no seu radar, se for uma questão que vai falar sobre a questão do livre-arbítrio. Por quê? Lembre-se que o período medieval, dentro da filosofia, é marcado pela conciliação entre fé e razão. Jamais se esqueça disso. Vou falar mais uma vez. O período medieval é marcado pela tentativa de conciliar fé e razão. Lembre-se que o período medieval tudo deveria estar subordinado à religião. A tudo o quê? A filosofia, o desenvolvimento das artes, da ciência, até a política, tudo estava subordinado à religião. Então esses autores, esses filósofos, eles não sofreram nenhuma punição nem nada do tipo, porque eles estavam mantendo o posicionamento religioso, porém jogando aquela pitadinha de racionalidade. Perfeito? E o Santo Agostinho de Hipona não foi diferente. Então ele vai falar de muitas coisas que são importantes. Ele vai fazer a distinção entre a concepção de bem e de mal, que a gente pode falar que é uma visão maniqueísta, quando a gente fala de coisas opostas. Olha, esse posicionamento dele deu uma treta, que ele teve até que se explicar. Porque teve muita gente que falou assim, querido, meu anjinho, como assim você tá querendo meter o louco e falar que, caraca, Deus é bom e mal ao mesmo tempo? E aí ele vai explicar que Deus é o sumo bem. E é aí que vem a questão do livre-arbítrio. Nós, seres humanos, nós, homens, temos o nosso livre-arbítrio. Não esqueça que quem deu o livre-arbítrio pra gente foi Deus. E é claro que Deus espera que a gente escolha o caminho do bem. Então é importante a gente entender que dentro da nossa livre escolha, a gente pode escolher o caminho do mal. Porém, sofreremos as punições divinas. Isso ele deixa muito claro. Beleza? Então, temos aí a questão do bem e do mal e a questão do livre-arbítrio. Ele vai falar sobre a questão da confissão, que ele vai falar que é uma questão sobre da ética, da responsabilidade. Lara, não entendi. O ato de confessar-se é você assumir os seus erros e falar assim, putz, errei, né? Malzão, não devia ter feito, tá? Então, é importante a gente lembrar, vamos lá, que ele vai ser o cara que vai falar sobre a questão do livre-arbítrio. Ele vai fazer a distinção entre bem e o mal, lembrando que a gente precisa ter a racionalidade e compreender que o parte do mal que nos acontece está relacionado a uma questão da nossa escolha. E dentro da nossa escolha, a gente tem que entender que a gente pode sofrer ou não as punições divinas, claro, dentro do que a gente vai fazer. Ele vai ser o cara que vai falar da confissão, porque ele vai querer falar bonitinho que nós devemos assumir os nossos erros. Mas ele tem uma outra teoria, que é baseada num cara. Aí você vai falar assim, ué, se conheceram? Não. Mas Agostinho de Hipona, antes de se converter ao cristianismo, ele era professor de filosofia. Então ele tinha uma base, lembre-se disso, na teoria do Platão. E ele vai desenvolver uma teoria da iluminação, que tem um caráter bem religioso,
mas que é baseada na teoria da reminiscência do Platão. Lara, me lembra rapidinho o que é a teoria da reminiscência? Lembro. O Platão vai defender lá na antiguidade, tá? Reminiscência significa relembrar, beleza? Que o homem, lembra, dentro do seu mundo inteligível, do seu intelecto, do seu lado racional, já tem algumas ideias perfeitas, que ele vai se utilizar da reminiscência para relembrá-las, perfeito? E aí, dentro dessa base, que vai auxiliar o pensamento do Santo Agostinho, ele vai criar a teoria da iluminação. O que seria isso? Deus seria a luz e o caminho para a verdade. Então o homem, quando estivesse passando por algum momento de tensão e ele precisasse encontrar o que era a verdade, Deus seria esse caminho, a religião e principalmente a fé. Beleza? Então, lembrando aí toda essa influência do Platão. E aí, claro, a gente vai, século vem. A gente tem um intervalo aí específico em que a filosofia dá uma pausa, porque a gente vai começar a ter muitas reformas importantes dentro da educação, que é o momento em que você vai ter a subordinação da educação com a religião, aquela fusão básica ali. E a gente tem a formação das primeiras universidades e a gente vai ter o período da escolástica, beleza? E é na escolástica, tá, que a gente vai ter um outro filósofo medieval, que é super conhecido como São Tomás de Aquino. É importante que a distância entre eles seja enfatizada, porque o Tomás de Aquino, ou melhor, o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, eles são bem distantes. Então, o Santo Agostinho, ele vai ter aqui toda uma percepção, toda uma visão lá do início ainda da formulação do pensamento religioso. Beleza? Então, ele está lá no século IV depois de Cristo. Quando a gente fala do Tomás de Aquino, a gente já está falando lá do século XIII. Por que é importante a gente enfatizar isso? Porque no século XIII, você sabe também quanto eu, porque você estuda muita história, a fé cristã já estava meio abalada. E por quê? A gente sabe que, infelizmente, tem muitas pessoas que vão agir de má fé. O que significa isso? Elas vão se utilizar da fé dos outros, vão tirar vantagens. E tinha aquelas coisas todas, e vão vender isso, vão vender aquilo, vão garantir salvação divina. E as pessoas acreditavam nisso. Então a fé cristã já estava meio abalada. A teoria do Tomás de Aquino, que é super importante e tem base em quem? No Aristóteles. Lembra-se disso. Santo Agostinho tem toda uma influência do Platão e Tomás de Aquino tem influência em Aristóteles, beleza? Como que ele conheceu Aristóteles? Lá no período helenista, quando Alexandre o Grande faz, toda a fusão entre Ocidente e Oriente, tá? A galera conhece a filosofia da antiguidade. Numa das viagens do Tomás de Aquino, ele conhece os filósofos árabes e ele conhece a teoria aristotélica. Então, a teoria que ele vai criar, que são a teoria das 5 vias, que são 5 vias nas quais ele vai tentar provar a existência de Deus, são todas baseadas em pensamentos do Aristóteles. Beleza? Dificilmente o Enem vai te cobrar, meu Deus, quais são as 5 vias, tá? Mas você precisa lembrar dessa tentativa dele de justificar, querendo ou não, gostando ou não, tá? Esse pensamento, tá, religioso e envolvendo a fé cristã. E aí, presta atenção que chegarei aqui, para uma dica, atenção para a dica de ouro. Toda vez que você olhar filosofia medieval, lembre-se do nome do autor. Sempre. Na prova do Enem vai estar em caixa alta. Pra filosofia isso ajuda pra caraca, então você vai ver, bonitinho lá, Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, lembra-se disso. Coisa básica que você precisa levar pro teu coração. Conciliação entre fé e razão. Não esqueça disso. O objetivo principal da teoria medieval dentro da filosofia é essa conciliação. Lembre-se que Agostinho de Hipona vai ser o cara com influência no Platão e vai desenvolver teorias que são iniciais dentro do pensamento religioso, tentando dar aquela pitadinha de racionalidade a algumas práticas que a igreja estava fazendo, como a distinção entre bem e mal, a questão da confissão e a liberdade humana que Deus concede para nós. Em contraposição, Tomás de Aquino, que tem influência no pensamento aristotélico, não esqueça disso, vai dentro da sua perspectiva e da sua tentativa provar a existência de Deus a partir de 5 vias com base na argumentação aristotélica. Beleza? E se você gostou deste momento, tá? Presta atenção que tem todo um material fantástico, não só sobre filosofia, mas todos os outros top conteúdos do Enem, que é a nossa apostila direta ao ponto. Então clica no link da descrição que você vai ter com exercícios e muita coisa para te ajudar nessa reta final aí pro Enem, para você ir para lá preparadaço, sabendo de tudo,
não só sobre filosofia, mas todas as outras disciplinas que nós temos aqui. Belezinha? Tranquilaço? E é isso.